Um astrônomo amador, Elias, obcecado por uma anomalia em seus dados de rádio, sintoniza uma frequência que não pertence a este universo. O que começa como a busca por um novo planeta, rapidamente se transforma na descoberta de um eco de existência além da nossa, com consequências aterrorizantes que o puxam para um sétimo além. Um estado de ser onde os limites da realidade se desfazem. Desde os primórdios, a humanidade eleva os olhos ao céu, buscando respostas, talvez até companhia. Mas, e se a escuridão lá fora guardasse mais do que estrelas e galáxias distantes? E se, entre os sinais cósmicos, houvesse uma transmissão que não fosse deste universo? Em uma pequena e isolada estação de radioastronomia, a poucos quilômetros de Manaus, longe das luzes da cidade e da densa floresta amazônica, vivia Elias, um astrônomo amador. Sua vida era dedicada a varrer as frequências, esperando capturar um sussurro do desconhecido. E uma noite, ele o fez. Um sinal, uma anomalia, algo que seus equipamentos nunca haviam registrado antes. Elias trabalhava em seu telescópio de rádio caseiro, uma mistura engenhosa de tecnologia e paixão, quando a agulha do seu osciloscópio enlouqueceu. Não era ruído solar, nem pulsares conhecidos. Era um padrão, complexo demais para ser aleatório, e ao mesmo tempo estranhamente familiar. Uma frequência que não se encaixava em nenhum espectro conhecido. Ela parecia vir de lugar nenhum, ou de todos os lugares ao mesmo tempo. Elias passou horas refinando a sintonia, ajustando os filtros, sentindo cada nervo de seu corpo vibrar com a descoberta. O sinal era fraco, quase um sussurro cósmico, mas inegavelmente presente. Ele sentiu um arrepio. Era a emoção pura da exploração, a adrenalina de estar à beira de algo grandioso. Aquilo não era apenas um novo planeta. Aquilo era uma assinatura, uma voz do vazio, e Elias estava prestes a atender. O que Elias começou a ouvir não eram apenas dados brutos. Eram sons, padrões complexos que se desdobravam em melodias alienígenas, em vozes dissonantes, em lamentos que ecoavam a vastidão do espaço. Ele tentou decifrar, buscou padrões matemáticos, linguísticos. A princípio, eram apenas sons distantes, assustadores e belos em sua estranheza. Mas, à medida que a frequência se tornava mais forte, os sons se tornavam mais vívidos. Elias começou a ver imagens em sua mente, não como visões, mas como impressões. Estruturas incompreensíveis, paisagens que desafiavam a geometria, seres de luz e sombra que pareciam dançar em outras dimensões. Era como se o sinal estivesse pintando um quadro em sua mente, um quadro de um outro lado. Um lado que o atraía, que o chamava, que prometia segredos de um universo muito além da nossa compreensão. As noites de Elias se fundiram em uma vigília constante. Ele dormia menos, comia menos, obcecado pela frequência do sétimo além. Mas o custo estava sendo alto. Ele começou a ver as imagens mesmo quando o telescópio estava desligado. Estruturas distorcidas em sua visão periférica, os seres de luz e sombra espreitando nas quinas de seu laboratório. Sua realidade começava a se curvar. Objetos se moviam. A gravidade parecia falhar por instantes. A frequência não era apenas uma transmissão. Era uma presença. Uma que se infiltrava em seu mundo. As vozes, antes distantes, pareciam sussurrar de dentro de sua própria cabeça, falando em uma linguagem que ele entendia, mas não compreendia. Elas falavam sobre transição, sobre limites, sobre a verdadeira forma. Elias sentia-se um fio esticado entre dois mundos, e o fio estava prestes a arrebentar. Naquela noite, a frequência do sétimo além atingiu seu pico. O laboratório de Elias foi preenchido com uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada, com sons que não eram apenas audíveis, mas sentidos em cada fibra do seu ser. As imagens que ele via não eram mais impressões, eram realidades sobrepostas.
Os seres de luz e sombra estavam ali, ao seu lado, suas formas etéreas se contorcendo e se misturando com o ar. Elias sentiu-se puxado, distorcido, sua própria forma se alongando, se transformando. A voz principal da frequência, ressoou em sua mente, não como um sussurro, mas como um mantra. O sétimo além não é um lugar, mas uma forma de ser. E agora, você é a ponte. Seu radiotelescópio crepitou uma última vez. E então, silêncio. Um silêncio que se estendeu por dias, por semanas. Quando equipes de resgate finalmente chegaram à estação isolada, encontraram o local intacto. O telescópio em perfeito estado. Mas de Elias, nem sinal. Apenas um estranho padrão de brilho residual no chão do laboratório, como se algo tivesse sido impresso ali. E um sussurro que se repetia, reverberando no ar, vindo de lugar nenhum. A ponte está aberta. A ponte está aberta. Era a frequência do sétimo além. E talvez ela ainda esteja transmitindo. No além do imaginário, os limites da nossa realidade são tênues. A história de Elias nos faz questionar: o que mais existe entre as estrelas, além do que podemos ver e tocar? E se o universo, em sua vastidão, estiver tentando se comunicar conosco de formas que a nossa mente mal pode conceber? O que você faria se capturasse um sinal que mudasse não apenas sua percepção, mas a sua própria existência? A próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de Elias. E pergunte-se: o que ou quem está realmente do outro lado da frequência? O além do imaginário está sempre mais perto do que você imagina. Curta e compartilhe o canal Além do Imaginário. Contamos com sua ajuda para que possamos criar mais obras como essa que alimente a sua imaginação.